Atualmente, temos visto vários impasses em relação à questão cultural. É muito comum nós ouvirmos certas afirmações do tipo que isso é uma questão cultural ou isso é uma questão de cultura antiga que não se aplica mais aos nossos dias, né? E no palco da internet é muito comum nós presenciarmos discussões a respeito de cultura e certos pontos da cultura. Então, motivados por esse tipo de pensamento, esse tipo de impasse, gostaríamos de fazer uma reflexão e colocar a seguinte pergunta: o que é cultura? Né? E qual é o relacionamento ou a relação existente entre cultura e cristianismo? Então é justamente sobre esse tema que nós refletiremos no presente vídeo: cristianismo e cultura. Bem, antes de mais nada, nós precisamos refletir sobre o que é a cultura, né? Da antiguidade até o iluminismo, nós podemos perceber que o conceito de cultura ele vai evoluindo em conjunto com a sociedade, né? Então, na antiguidade, nós podemos ver que a cultura ela tinha como equivalente a paideia grega. O que isso significa? É o processo de educação do indivíduo para que ele possa exercer suas funções com primazia, com maestria na sociedade. Então, esse conceito vai perpassar o pensamento de Platão, o pensamento de Aristóteles, vai chegar no período helenístico e vai chegar até o período do cristianismo, e esse conceito vai ser elevado não somente em relação a como o indivíduo viver em sociedade, mas também no elemento contemplativo. Então, dito de outro modo, a cultura ela passa a ser o equivalente não somente da educação, mas também ao elemento contemplativo da verdade, ou, no contexto cristão, a contemplação do divino. Então, esse pensamento ele chega no período medieval como humanitas, né? Então, a partir desse bojo, o cristianismo cria as universidades e implanta dentro da sociedade ocidental, né, assim, a semente que germinaria para o período posterior. Quando nós chegamos no período do Renascimento, que existe uma guinada, né? Então existe uma espécie de salto desse período cristão até a antiguidade, até as obras clássicas, né? A formação do indivíduo para a sociedade, para o bem-estar comum. Nós podemos ver esse tipo de pensamento em Dante, em Maquiavel, em Petrarca. Então essas pessoas querem formar o homem para a sociedade, para o bem-estar comum. Quando nós passamos desse período e vamos para o período iluminístico, né, o período do iluminismo, a cultura ela começa a se tornar tão ampla, tão vasta, é uma quantidade enorme de saberes que se sobrepõem, e é necessário a questão da especialização. Então perceba que existe uma evolução da questão cultural para a formação do indivíduo para a vida em sociedade, até você chegar a um acúmulo inúmero, imenso de informações, sendo necessárias inclusive a criação de disciplinas específicas para estudar o fenômeno próprio da cultura. Então perceba que dentro desse conjunto o cristianismo ele trabalha, ora cooperando e dialogando, ora como sendo crítico e como sendo criticado por esses movimentos, né? Então veja o cristianismo dentro do bojo da cultura. Bem, a partir do século XVIII, né, com o movimento de especialização das disciplinas, a criação de novas disciplinas, nós podemos citar nomes, né, que são do século XIX, do século XX, como Boas, Malinowski. Esses indivíduos começam a pensar a cultura nos seus pormenores. O que isso significa? A cultura ela deve ser analisada na sua singularidade, né, nas suas conexões internas, os seus ritos, os seus hábitos. E a cultura ela não é como uma espécie de herança genética. É uma coisa que se apreende, é uma coisa que se vive, é uma coisa que se é influenciado. Então esses homens são divisores de água na questão cultural. E a partir desse momento do surgimento da etnografia e com o surgimento da antropologia, o cristianismo ele é forçado a não apenas cooperar, né, e a impor-se como um pensamento dentro da cultura, mas o cristianismo também é forçado a repensar algumas de suas práticas, algumas de suas posições e a dialogar e a se abrir para o debate acadêmico, se assim podemos dizer.
Bem, agora nós temos que pensar o que é cultura após a Segunda Guerra, né? Então, a guinada da cultura do período pós-guerra. Antes do pós-guerra, a antropologia pensava a cultura como um elemento rígido e fechado em si mesmo, nas suas interações, né, fechadas, como uma espécie de organismo. Quando nós temos essa guinada do pós-guerra, os antropólogos começam a perceber que a cultura ela não é algo tão duro, tão sistêmico, né, tão fechado em si mesmo, mas que a cultura ela só pode ser compreendida desde várias culturas. Né? Então você não poderia mais, como fez Malinowski, Boas, aquele pessoal do passado, estudar a cultura isoladamente, né? Mas estudar as culturas nas suas relações. Elas são interpretadas e compreendidas desde a sua relação de dominação, subordinação, de complementação e subtração, de influência e de exclusão. Então, desde essas relações, ora que se somam, ora que se subtraem, né? Então, que cooperam e que se dividem, né? Que combatem. Então, perceba que as culturas, ou a cultura de modo geral, ela não é algo fixo, algo rígido, mas é algo que só é compreendido desde as várias relações, né? Desde várias relações de pequenas culturas. E existe um pensador francês chamado Pierre Bourdieu que ele vai colocar um ponto interessante sobre a cultura. Ele vai dizer que a cultura ela deve ser pensada tendo como centro o homem, ou o corpo humano e todas as suas necessidades. Então, nesse caso, cultura, ela passa a ser vista como elementos que o ser humano aprende, que o ser humano transmite para outras gerações e coisas que vai fazer com que o ser humano consiga viver bem em sociedade. Então, diante dessa situação, nós começamos a perceber que essas interconexões globais e cooperacionais e de divisão e de subtração entre os valores culturais, o cristianismo ele possui uma enorme oportunidade de se apresentar a essa sociedade pós-secular, né, a sociedade que nós estamos vivendo, e o cristianismo pode identificar aquilo que ele tem feito para a cultura ocidental. O cristianismo ele chega reivindicando o seu posto junto à fogueira e apresentando tudo aquilo que ele contribuiu para formar essa sociedade. Bem, agora nós precisamos ver que existe um outro ponto sobre cultura muito interessante, que é um pensador chamado Oswald Spengler. Ele vai trabalhar algo bem interessante na sua obra, e ele vai dizer que a cultura, assim como um organismo vivo, ela possui um nascimento, um desenvolvimento e uma morte. Né? E o que isso significa? Este é o crepúsculo da cultura ocidental. Né? Então, nós já estamos ouvindo falar de pessoas que escrevem sobre o fim, né, ou a morte da cultura ocidental e algo que vai surgir depois dela. Não se sabe com certeza o que vai surgir, mas provavelmente é um eixo Rússia-China que vai vir após essa cultura. O Spengler ele vai informar que a cada mais ou menos 1000 anos as culturas nascem, se desenvolvem, morrem e cedem lugar para outras culturas, né? E vai passar a sua contribuição para a cultura subsequente. E dentro dessa chia, né, dentro desse trilho, desse caminho, nós temos pensadores da envergadura de Ortega y Gasset, Huizinga, Theodor Adorno e Marcuse. Então, esses homens eles falam do processo de massificação, né, ou seja, a cultura de massa. Né? Então, essa cultura de massa que vem surgindo desde a década de 60, tá certo? Ou um pouco antes, durante a guerra, essa cultura vai ceder lugar e já está cedendo lugar a um processo chamado de cultura digital. Né? Então, esse processo de cultura digital, ele por sua vez é influenciado, dominado e regido pelo processo de globalização. Então, esse processo ele não tolera a individualidade, a particularidade, o nacionalismo, tá certo? A cultura nacional. Esse processo ele tende a homogeneizar todos os processos, né? E com isso nós conseguimos ter vários elementos novos para pensar sobre cultura. Essa cultura de massificação que nós estamos vivendo, em que a média, né,
os jornais, o elemento artístico. Então tudo isso eles transformam a sociedade de uma massa e eles procuram moldar a sociedade conforme a sua visão. Diante dessa situação, o cristianismo ele pode ser visto nos nossos dias como um elemento de ligação cultural entre a antiga ordem e essa nova ordem que está surgindo, e o cristianismo pode muito bem reivindicar o seu lugar e dialogar para que essa sociedade continue com os valores cristãos, esses valores tão caros ao Ocidente, né? A moral, a ética, o direito romano e a democracia. Então essas são algumas das breves reflexões que nós podemos tirar sobre cristianismo e cultura. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like no nosso vídeo. Se vocês não gostaram, deixe o seu dislike. Compartilha, comenta, isso é muito importante para nós, tá bom? Então, desejo uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo.